grandes coisas Deus tem para as nossas vidas. Grandes coisas Deus tem para a sua vida e para a sua família. Você acredita nisso? Você tem essa convicção de que Deus deseja abençoar a sua casa? A sua família pode ser melhor. O seu casamento pode ser melhor. O seu relacionamento familiar com os filhos, com todos aqueles que envolvem o seu ambiente familiar, pode ser melhor. Deus deseja nos abençoar. Irmãos, não se contentem. Não paralisem no investimento, na luta pela sua família, porque Deus deseja nos abençoar ainda mais. Porque família é tudo de bom. É isso, pastor Heleno? Família é tudo de bom. E Deus deseja fazer em nosso meio ainda mais do que Ele já tem feito. Irmãos, nesta noite, eu quero continuar pensando nesse tema família. Temos aí, durante todo este mês, nos domingos, nas pregações, estamos em campanha de oração, refletindo sobre o tema de família. E hoje eu quero falar sobre família como um lugar de crescimento e de cuidado. E eu quero apresentar aqui a minha família. Eu creio que muitos conhecem a minha esposa. Sou casado com a Tati, né? Muitos conhecem como tia Tati. E somos pais da Beatriz, que hoje está com 3 anos. Bênção de Deus, uma riqueza. A minha família é um bem precioso. É algo que Deus me deu. E eu tenho um carinho, um amor muito especial pela vida da minha esposa e da minha filha. Estava lembrando hoje, pastor Heleno, que há 11 anos atrás, eu estava aqui casando com a Tati, pastor Gilson, celebrando o casamento, momento de muita bênção na minha vida, mas um ano antes, em 2008, eu fui para um retiro de jovens, e como um jovem solteiro, a gente vai sim com a expectativa, né, de adorar a Deus, de buscar aprender mais a palavra do Senhor, mas também a gente vai com a expectativa de que Deus nos abençoe e a gente possa conhecer alguém ali. E eu orava, falava: Deus, me ajuda aí, abençoa, porque não estou vendo muitas expectativas. E então fui para aquele retiro, foi um tempo muito abençoado, Deus falou muito comigo, mas voltei daquele retiro sem a bênção tão esperada. Então depois, navegando pela internet, época do Orkut, alguns devem ter tido seu perfil no Orkut, né? O falecido Orkut. E ali navegando, eu encontrei uma das comunidades do retiro que eu havia participado. E olhando ali as fotos, né? Sem nenhuma intenção, só observando as fotos, eu vi uma jovem que me chamou muita atenção. Eu falei: Deus, uau, quem é essa princesa, né? E era a Tati. Então, a partir dali, adicionei ela e a gente começou a conversar. E ela me chamava pastor, né? Oi, pastor, tudo bem? E a gente foi conversando e então nos casamos no ano seguinte. E Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas para a honra e glória do nome dEle. E recebemos esse presentinho, né? Nosso pacotinho de amor, que é a Beatriz. Nome que significa aquela que traz felicidade. E ela tem feito isso em nosso meio, em nome de Jesus. Então, a família é algo maravilhoso, porque família é projeto de Deus. A família é algo que Deus criou para dar certo. Mas a gente sabe que no ambiente familiar acontecem problemas. Somos pessoas. É no ambiente familiar que nós temos, sim, muitas coisas, nos desenvolvemos nas mais diferentes áreas. A gente desenvolve a nossa habilidade de relacionamentos, nós aprendemos a respeitar uns aos outros, aprendemos o valor da autoridade, da obediência, aprendemos sim o valor do amor, do cuidado, do carinho, do respeito, mas também passamos por dificuldades. Não podemos negar que no ambiente familiar muitas vezes se torna um ambiente em que nos traz tristeza, nos traz angústia, nos traz preocupações,
Mas, apesar de tudo isso, não podemos perder a convicção e a visão de que Deus criou a nossa família para ser um ninho de amor. Só que existem princípios que precisamos aplicar dentro das nossas casas. E hoje vamos pensar nesses dois princípios. Que a sua família seja um lugar de crescimento em todas as áreas, para todos aqueles que compõem a sua família. Que a sua família seja um lugar de cuidado, de proteção, um ambiente onde todos se sintam acolhidos, amados e amparados. E por isso eu quero ler com você, neste momento, Salmos capítulo 127, o versículo 1, que você possa acompanhar a leitura, Salmos 127, versículo 1. E a palavra de Deus diz o seguinte: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui nesta noite, estamos, ó Pai, diante da Tua palavra e de um tema tão rico e tão importante para as nossas vidas, que é a família. E o Senhor conhece a realidade familiar de cada um que está aqui neste momento. O Senhor conhece a realidade familiar daqueles que nos acompanham pela internet. E queremos que o Teu Espírito fale conosco. Que a Tua palavra traga transformação, renovo, esperança para os nossos corações e para as nossas famílias. É o que pedimos neste momento, em nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Salmos é um livro de cânticos, e ele tem várias divisões, e o Salmo de número 127 especialmente faz parte de uma dessas divisões, que são salmos de romagem, os salmos que o povo de Israel utilizava nas suas viagens da sua cidade de origem até a cidade de Jerusalém, para então os momentos de festas que aconteciam ali. Eles se reuniam em grandes grupos, e durante essas viagens, uma longa caminhada, eles iam cantando os salmos, e o salmo de número 127 é um destes salmos. O rei Salomão é considerado o autor desse salmo. E no versículo que nós lemos, diz assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, é bem provável que ele fazia menção do templo que estava sendo construído. Salomão foi o responsável pela construção do templo. Eu imagino ele olhando. Salomão foi um homem cheio de sabedoria. Salomão, ele tinha uma grande equipe, os melhores à sua disposição para aquele projeto. Ele sabia o que precisava ser feito, ele tinha um material da melhor qualidade, mas havia uma convicção no coração dele. Eu imagino ele olhando os trabalhadores, aquela construção em desenvolvimento, mas eu acredito que no coração dele, ele sabia: se não for o Senhor, o construtor desse templo, o nosso trabalho será em vão. Da mesma maneira, ele sabia que se o Senhor não fosse o protetor maior da cidade, ele poderia ter vários sentinelas ali, e o trabalho deles seria também em vão. O trabalho deles estaria sujeito a erros, porque a proteção maior, ela vem de Deus. E por isso eu quero aplicar esses dois princípios hoje no nosso ambiente familiar. Que a gente pense a partir do texto bíblico, na nossa família como esse lugar de construção. Alguma coisa está sendo construída nas nossas famílias. Alguma coisa você está construindo dentro da sua casa. A grande pergunta é: o que nós estamos construindo? Da mesma maneira, nós estamos vulneráveis a ataques, e por isso precisamos que as nossas casas sejam lugares de proteção, sejam ambientes de cuidado. Mas só conseguiremos isso, viver essa realidade de um ambiente de desenvolvimento saudável e de uma proteção saudável, se nós tivermos Deus como o direcionador da nossa família. Então, pensando aqui em primeiro lugar, como uma família um lugar de crescimento, a primeira parte do versículo diz o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Eu quero adaptar aqui esse texto e dizer o seguinte: se não for o Senhor o construtor da família, será inútil trabalhar na construção.
Se não for o Senhor, o construtor da sua família, o seu trabalho será inútil. Sabe, nós podemos ter grandes projetos para a nossa família, isso é muito bom. Você pode sentar com a sua esposa, com os seus filhos e sonhar. Isso é maravilhoso. Talvez você tenha planos para daqui 1 ano, plano de uma viagem, realização de um sonho, uma aquisição. Você talvez tenha projeto e sonhos para os seus filhos. Isso tudo é maravilhoso. Faça isso, busque orientação. É importante sim que nós façamos planos, mas naquilo que estamos construindo como família, algo que não podemos deixar de fora é a presença do Senhor. Sabe, o texto diz que o Senhor precisa ser o construtor da nossa família. Então, se nós deixarmos Deus de fora do projeto que estamos realizando, a nossa família sempre será incompleta. Se você deixar Deus de fora do seu casamento, o seu casamento sempre será incompleto. Se você deixar Deus de fora da educação dos seus filhos, você pode buscar a melhor orientação, as melhores informações, mas sempre faltará algo importante nesse processo. Nós precisamos colocar Deus na direção, na condução daquilo que estamos construindo como família. E quando comparamos a construção da família, por exemplo, a construção de uma casa, podemos imaginar que precisamos de um bom material para fazer essa construção, precisamos sim de bons trabalhadores, uma boa equipe, temos que ter sim um bom projeto, mas precisamos de alguém que vai liderar isso. E essa pessoa precisa ser Deus. Não podemos terceirizar esse serviço ou buscar jogar essa responsabilidade em alguém que não vai ter condições de nos direcionar naquilo que nós precisamos. Deus precisa ser o condutor da construção que estamos fazendo enquanto família. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos ver vários aspectos que marcam essa construção, esse jeito de Deus edificar a nossa família. Um texto que eu quero utilizar aqui é o de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, que é o conhecido texto do fruto do Espírito. E a Bíblia diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. O texto aqui, ele fala que o Espírito Santo tem essa capacidade, esse poder de produzir na vida de um discípulo de Jesus essas qualidades. Então, quando nós imaginamos a nossa família, uma família que serve ao Senhor, uma família que busca ao Senhor, essas marcas aqui precisam ser evidentes. Precisam aparecer na nossa família. E por isso eu quero que você pense, no seu ambiente familiar, existe ali uma realidade de amor? Vocês vivem isso? Existe alegria? Existe paz? Existe longanimidade? Longanimidade que muitas vezes é traduzido como paciência, mas ali no significado original, essa palavra tem o sentido de colocar um freio nas nossas preocupações. Então o Espírito Santo tem essa capacidade de colocar um freio nas nossas ansiedades. E a gente sabe que dentro da família muitas vezes somos tomados por ansiedade. Somos tomados por preocupações. Talvez agora nesse momento você se sinta assim. Talvez você que acompanhe a nossa transmissão, seu coração está angustiado. Mas eu quero dizer para todos que acompanham essa pregação, o Espírito Santo tem algo diferente para as nossas vidas. Ele deseja nos envolver com a sua paz. Ele deseja produzir em nossas vidas essa longanimidade, essa paciência, de saber esperar e olhar para o Senhor e confiar nele, de que Ele pode mudar essa realidade que nos preocupa. Aqui também diz que o Espírito, ele produz, e deve ser uma marca dentro das nossas casas, esse prazer em fazer o bem, que é a benignidade, a bondade, a fidelidade. Precisamos ter dentro das nossas casas e buscar um ambiente onde um confie no outro.
onde esposo e esposa não tenham desconfianças, mas que haja um ambiente de fidelidade entre cada relacionamento. Também aqui uma marca do Espírito, ele produz em nós a mansidão, o domínio próprio. É tão triste quando nós vemos notícias de atos de violência que acontecem dentro das casas, seja entre esposo e esposa, seja entre pais e filhos. Isso é muito triste. A família não pode ser um espaço de violência, mas tem que ser um espaço de amor, de mansidão, de domínio próprio. Precisamos buscar isso em Deus, ter esse autocontrole. O autocontrole para muitas vezes você ficar em silêncio. Diante de uma atitude que talvez tenha ofendido você, precisamos tomar cuidado com as palavras. Quantas vezes dentro da família as pessoas falam coisas que não deveriam falar, que deveriam esperar, às vezes num momento de raiva, num momento de angústia, num momento ali de tensão. Muitas vezes as nossas palavras, elas machucam profundamente aqueles que nós mais amamos. E precisamos tomar cuidado com isso. O que nós devemos buscar nas nossas casas e nas nossas famílias é um ambiente de amor, de cuidado e de crescimento. É isso que o Espírito Santo quer produzir dentro dos nossos lares. Por isso, busque ter um ambiente diferente dentro da sua casa. A partir de hoje, a partir aqui deste culto, se talvez isso ainda não era uma realidade dentro da sua casa, eu quero desafiar você a buscar agir diferente. E sabe como essa mudança vai começar? É a partir de você. Não espere o outro mudar. É a minha esposa que tem que mudar. É o meu pai que tem que mudar. É o meu marido que tem que mudar. Não é assim. A mudança começa com você. É você buscando a Deus, é se arrependendo daquilo que você tem feito que não tem agradado ao Senhor. É você aprender a ceder. Nós precisamos buscar ser como Jesus. Ele tem que ser o nosso modelo. E uma ilustração que eu quero trazer aqui para nós pensarmos melhor no valor de uma construção bem alicerçada e fundamentada, é um símbolo que é extremamente conhecido no mundo. Eu acredito que todos em algum momento já viram uma foto ou ouviram falar algo da Torre de Pisa. A Torre de Pisa, aqui há uma imagem que você pode relembrar isso. É uma torre muito conhecida por ser uma torre inclinada. E no seu projeto original, ela não foi feita e imaginada para ser assim. A Torre de Pisa foi projetada para ser uma torre normal. Ela é um campanário, ela abriga os sinos da catedral que existe ali. Existe a cidade de Pisa. E a catedral e a torre, ela tem essa função. Mas lá em 1173, quando começaram essa construção, uma coisa foi negligenciada. Eu acho que você já deve imaginar o que foi, por ela ser inclinada. Eles não estudaram e não observaram o terreno onde eles estavam construindo. E o terreno ali, ele tem uma camada de argila grande. Então, quando começaram essa construção, logo ali no início, nos primeiros anos, a torre ela levou 177 anos para ser concluída. Nos primeiros anos ali da construção, ela já deu sinais de que havia alguma coisa errada. Mas ao invés deles pararem a construção e verem um outro lugar, eles decidiram continuar. E a coisa ficou pior. Porque eles falam, bom, se ela está inclinando para cá, então vamos continuar os próximos andares fazendo um lado maior que o outro. E aí foi algo terrível. Aqui não dá para observar, mas ela, além de ser inclinada, ela é curva. Porque quando fizeram isso, ela começou a entortar para o outro lado. Então, havia ali um problema grande. Tanto é que, já próximo da nossa época, a torre ela foi interditada, porque ela corria risco sim de cair.
Então o governo dali clamou por ajuda, uma grande equipe de especialistas se reuniram do mundo todo para encontrar uma solução. A solução que encontraram tem na outra imagem, eles colocaram ali na base dela uma grande quantidade, toneladas de chumbo para fazer um contrapeso. Foram 11 anos ali em que ela ficou fechada. Hoje ela já está aberta para visitação, as pessoas já podem ir ali, é um lugar turístico, mas quando nós observamos essa história, e eu trouxe essa ilustração, para a gente pensar no seguinte: qual é o terreno onde você tem edificado a sua família? Qual é o lugar onde vocês estão construindo o projeto da família de vocês? Sabe, foi negligenciado ali o terreno. E quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós sabemos também que Deus, Ele além de ser o construtor, Ele deve ser o lugar onde nós estamos construindo. Deus é a rocha que nós precisamos. Deus é o lugar de segurança onde nós podemos e devemos construir a nossa família. A gente não pode negligenciar esse ponto. E quando nós pensamos e decidimos fazer isso, nós devemos ir para a palavra do Senhor. Porque é na Bíblia que a gente vai encontrar os fundamentos. É na Bíblia que nós vamos encontrar o jeito de Deus. Como nós devemos fazer isso. Então, se você quer ser um pai melhor, uma mãe melhor, vá para a palavra de Deus. Busque os exemplos, as lições, os princípios. Como você deve se comportar. Se você deseja ser um pai melhor, um esposo melhor, vá para a palavra de Deus. Busque orientação de como você deve fazer e proceder dentro da sua casa. Da mesma maneira, se você deseja ser um filho melhor, a Bíblia nos orienta sobre a honra. E é tão triste hoje vermos filhos que negligenciam isso e não honram seus pais. Nós não podemos perder e não devemos deixar de aplicar os princípios que a palavra de Deus já nos deixou para termos famílias como esse lugar de crescimento e de desenvolvimento. Mas sabe, irmãos, família é boa, casamento é bom, filhos são bons, mas eles não vêm prontos. Eles não vêm prontos. Nós precisamos todos os dias decidir fazer algo pela nossa família, lutar pela nossa família. E sabe, a gente precisa pagar o preço. Deus será o construtor, o direcionador, o guia? Sim. Mas o nosso trabalho Ele não vai fazer. Deus faz a parte dele. A nossa parte cabe a cada um de nós cumprir. Por isso, lute pela sua família a cada dia. Não desista da sua casa. Vale a pena lutar, sim. Vale a pena lutar por uma família que serve ao Senhor. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas o que é bom neste mundo que não dá trabalho? O que é duradouro e realmente tem valor, que não dê trabalho? Nós devemos lutar sim pelas nossas famílias. Não desista da sua casa, mas busque em Deus fazer algo que traga transformação e esse ambiente de crescimento todos os dias. Busque bons referenciais para a sua família. Sabe, às vezes você pensa assim, olha, eu quero melhorar uma área da minha família, seja, por exemplo, as finanças. Talvez você não tenha uma boa organização. Busque alguém que tenha uma boa organização, alguém que seja modelo. Vá nessa pessoa. Se você quer melhorar como pai, como mãe, quem são seus referenciais? Se você quer melhorar o seu casamento, então tenha bons modelos. Porque devemos tomar cuidado que às vezes nós admiramos ou somos influenciados por modelos que não são bons. E aí não tem como esperar a gente ter uma família melhor, se a gente não busca ter bons referenciais para isso. Mas a segunda parte do versículo que eu quero trabalhar também aqui, não apenas a família como um lugar de desenvolvimento e de crescimento, mas também como um lugar de cuidado e de proteção. A segunda parte do texto diz o seguinte: se não é o Senhor que vigia a cidade,
será inútil a sentinela montar guarda. Também quero adaptar aqui esse texto e dizer o seguinte: se não é o Senhor que vigia a família, será inútil a sentinela montar guarda. Quem é o protetor da sua casa? Sabe, hoje nós temos tantos recursos e tanta tecnologia para que a gente coloque sistemas de segurança que nunca até atrás haviam acesso. Você pode então monitorar a sua casa à distância, você pode ligar, desligar equipamentos. Existem muitos recursos para proteger não apenas a sua casa, mas proteger várias áreas da nossa vida. Entretanto, existem coisas que um seguro ele não vai proteger. Existem situações que um alarme, um sensor, um sistema de monitoramento não vai detectar na sua casa. Nós precisamos ampliar a nossa visão de proteção das nossas famílias. Tem coisas, irmãos, que somente Deus poderá nos proteger. Existem situações que somente a palavra de Deus e a obediência ao Senhor poderão nos proteger. O texto fala aqui de um ambiente de uma cidade, né? Antigamente, as cidades eram assim, elas tinham as suas muralhas. Era o sistema de proteção. E havia também as sentinelas. Eram pessoas que tinham essa responsabilidade de ficar observando em qualquer situação suspeita. A chegada de um exército, alguma movimentação estranha, eles precisavam então dar o alerta para isso. Porque havia ali um sinal de perigo. Mas o texto aqui nos ensina que não basta ter as sentinelas, a muralha, é preciso que Deus seja a nossa maior proteção. E há uma outra ilustração que eu quero trazer aqui, que nos ensina muito sobre o valor da sabedoria. Havia uma cidade que ela tinha fortes muralhas, ela tinha uma boa proteção, mas eles não tiveram sabedoria e por isso foram vencidos. Eu quero lembrar aqui da história, conhecida história do cavalo de Troia. Essa história é muito interessante porque ela se desenvolveu durante uma guerra entre gregos e troianos. Acontecia um conflito e os gregos foram até a cidade de Troia para invadir a cidade e destruir aquela cidade. E nessa guerra, que durou aproximadamente 10 anos, os gregos tentaram de diversas formas invadir a cidade de Troia, mas ela era praticamente intransponível. Então, diante daquela situação, os gregos pensaram, nós temos que imaginar uma outra estratégia. E então eles bolaram um plano que muitos talvez falam, isso não pode dar certo, mas eles tentaram e deu certo. Eles construíram um cavalo, aqui é uma representação do que foi feito para o filme, e eles fizeram um grande cavalo de madeira. E dentro daquele cavalo eles colocaram um grupo de soldados. Eles pegaram esse cavalo e deixaram na porta da cidade de Troia. E simularam uma retirada, uma desistência daquela guerra. Então, os troianos acordaram um dia, viram aquele cavalo ali na porta da cidade e observaram que o exército dos gregos estava indo embora. Então eles acharam, bom, nós vencemos a guerra, nós ganhamos, enfim, depois de vários anos. Eles desistiram. E muitas vezes o inimigo faz isso conosco, ele quer nos enganar. Então, nessa história, depois dessa situação, os troianos caíram naquela estratégia, né? E eles abriram as portas da cidade, trouxeram aquele cavalo para dentro de Troia, achando que era um presente para eles. E festejaram ali, celebraram, e depois de uma festa vem o cansaço. Eles então, exaustos,
dormiram e, para a surpresa ali, né, deles, durante aquela madrugada, aquele grupo de soldados que estava dentro do cavalo, eles saíram, renderam as sentinelas, então não havia ninguém para alertar a cidade do perigo. Eles abriram os portões e o exército grego estava escondido. Entraram na cidade, tomaram a cidade de Troia, destruíram toda aquela cidade. Eu trago essa história porque ela me faz pensar que muitas vezes o diabo usa a mesma estratégia conosco. A mesma estratégia. Muitas vezes nós somos enganados por falta de sabedoria e por não estar com uma vida íntima com o Senhor, como família. Nós corremos o risco de sermos enganados e abrimos as portas da nossa casa e abrigamos o próprio inimigo dentro dos nossos lares e damos a ele a oportunidade de destruir as nossas famílias. Eu não acredito aqui que alguém aqui vai abrir o portão da sua casa para alguém que você sabe que vai entrar lá e vai roubar alguma coisa. A gente não faz isso. Mas muitas vezes não temos o mesmo cuidado e a mesma sabedoria com outras coisas. E aí abrimos brechas. Aí dentro do casamento, o esposo ou a esposa começa a dar espaço para coisas que não deveria dar. Começa a observar coisas e colocar os olhos naquilo que não deveria fazer. E deixa eu falar uma coisa, o diabo, ele é muito astuto e sagaz. O plano dele é muito claro e objetivo, é destruir a sua vida e destruir a sua família. Isso está muito claro na Bíblia. Só que ele, na sua astúcia, que vem lá desde o início, ele é paciente. Então ele não chega com tudo já à amostra para você. Ele vai semeando. Ele semeia um pouquinho hoje, aí ele semeia um pouquinho amanhã, aí ele vai te enganando um pouco aqui, um pouco ali. E se não estamos muito próximos do Senhor, se não temos o Senhor como protetor da nossa casa, como o texto fala aqui, se não for o Senhor vigia, se não concedemos a Deus essa proteção, nós acabamos sendo vulneráveis e somos muitas vezes enganados pelo inimigo. E acabamos celebrando, achando que vencemos alguma coisa, quando na verdade nós estamos abrindo espaço e estamos abrigando dentro das nossas casas aquilo que vai nos destruir. A palavra de Deus nos chama a atenção para que nós tiremos das nossas casas, tiremos da nossa vida, tudo aquilo que de alguma maneira possa trazer algo de ruim para as nossas famílias. É interessante que a Bíblia fala que ela não fala assim que nós devemos fugir do mal, ela fala que nós devemos fugir da aparência do mal. É mais do que isso. Por isso eu quero que você pense e reflita na sua vida. O que você deve mudar hoje? Atitudes, posicionamentos. Talvez você tenha gastado tempo em coisas que não trazem edificação para a sua vida e para a sua família. Talvez você tenha investido até recursos em coisas que não abençoam a sua casa. A partir de hoje, faça diferente. Faça diferente e coloque isso diante de Deus. Cuidado com as propostas e os comportamentos que o mundo nos oferece. Cuidado com a sua mente. Cuidado com aquilo que você tem investido e permitido que entre dentro da sua mente. Invista na proteção emocional e espiritual da sua família. A família é algo muito precioso, mas nós precisamos cuidar dela. Nós precisamos fazer a nossa parte. Como eu comecei essa pregação, eu tenho convicção disso, que Deus deseja abençoar as nossas casas e as nossas famílias, mas nós precisamos fazer o nosso papel. A minha pergunta para você nessa noite é:
Você quer que a sua casa seja esse ambiente de crescimento, de desenvolvimento? Você quer que dentro da sua casa haja um lugar, um espaço onde todos se sintam acolhidos, amados e protegidos? Aquela família em que você não vê a hora de voltar lá para sua casa. Sabe, aquele lugar onde você se sente tão bem, onde aí fora, no seu trabalho ou em outro ambiente que você tem que estar, as preocupações surgem, as dificuldades, os problemas, mas que a nossa casa seja esse ambiente em que nós tenhamos prazer em estar e ficar. Deus deseja isso para cada um de nós, mas nós precisamos fazer com que Deus seja esse construtor e esse protetor das nossas famílias. Eu quero orar com você neste momento e eu tenho convicção de que Deus conhece a realidade familiar, a sua realidade familiar. Após essa oração nós vamos louvar a Deus, adorar a Deus com mais uma canção que também vai nos fazer refletir sobre o tema de família. Mas antes dessa canção, eu quero orar com você. E eu quero convidar você, se você deseja pedir a Deus que a sua família seja diferente e seja melhor, e seja esse lugar de crescimento e de cuidado, eu quero convidar você a se colocar em pé neste momento. E nós vamos juntos falar com Deus, nós vamos juntos orar, nós vamos juntos pedir que Ele traga essa realidade dentro das nossas famílias e das nossas casas. Oremos. Pai, nós estamos aqui, Deus, unidos como igreja do Senhor, tanto presencialmente quanto online. Nós estamos juntos aqui e a partir desta palavra, a partir, Deus, dessas verdades, queremos colocar as nossas famílias diante do Senhor. E por isso, Deus, eu quero interceder pelas realidades familiares que estão aqui. Pai, o Senhor conhece as lutas, o Senhor conhece os dilemas, os conflitos que existem nos corações nesta noite. Mas no Senhor nós temos esperança. No Senhor encontramos a paz que precisamos. No Senhor as nossas famílias podem ser melhores. Por isso, Deus, aquilo que precisa, Pai, ser mudado dentro das nossas casas, faz isso, Senhor. Aquilo, Deus, que precisa ser transformado, traz essa transformação. Pai amado, nós queremos que todo projeto, todo plano do Senhor para abençoar as nossas famílias, que isso se cumpra. Aqui juntos reconhecemos que pelas nossas forças isso não é possível, mas com a bênção do Senhor, podemos sim ter famílias onde haverá crescimento, um crescimento saudável, alicerçado no Senhor. A nossa família não vai cair, a nossa família não vai ser um edifício que vai tombar. A nossa família será forte, a nossa família será tão forte que poderá suportar os ventos contrários, as tempestades e as situações adversas. Deus amado, também clamamos aqui para que o Senhor traga proteção sobre as nossas famílias. Sabemos, Deus, que há aí muitas situações que vêm de encontro aos nossos lares, querendo nos destruir, querendo acabar com os relacionamentos, minar a nossa família. Não queremos dar espaço para o inimigo. Dentro das nossas casas, não haverá lugar para abrigar aquilo que irá destruir as nossas casas. Porque o espaço das nossas famílias, o lugar central das nossas famílias, esse lugar pertence ao Senhor. Ó Deus amado, nós queremos viver essa realidade. Uma família que serve, uma família que ama, uma família que adora Jesus Cristo. E é isso que nós pedimos, Pai. E cremos e temos certeza
de que o Senhor fará em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém e amém. Permaneça em pé ainda neste momento e vamos adorar ao Senhor. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Declare com toda a sua força. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Todos juntos. Será abençoada Minha descendência frutificará a sua presença como bom perfume. Meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. A igreja declara, só as vozes.